Hello, my friends da segunda série, how are you? Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nossa aula de hoje começa com um assunto de gramática, certo? Que eu vou explicar para vocês agora, que é o Present Perfect Continuous. Olha só. Bom, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona o Present Perfect, porque a gente tem enquanto verbo auxiliar o verbo have, não é isso? Exatamente. Só que, na sequência, hoje nós vamos trabalhar com o verbo have, um verbo no passado, que é o verbo been, que é o past participle do verbo to be, não é? E vamos pegar o verbo principal, que vai estar atrelado ao ing. Então esse verbo ele vai aparecer no gerúndio, bem diferente, não é? Então parece um pouco complicado, mas a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: página 25 do nosso material didático, nós temos aí Present Perfect Continuous e temos 5 frases, 5 sentenças dentro do quadrinho verde. Bom, nós temos perguntas, afirmações e também frases na forma negativa, não é? Que a gente já começa então aí a estabelecer os nossos parâmetros, tá? Então olha o que a gente vai fazer aí, guys, preste atenção para mim. Temos então, I have been listening to Adele since she released her debut album in 2008. Então foi isso, tá? Desde que a Adele lançou seu primeiro álbum em 2008, eu tenho escutado, tá? Eu tenho estado escutando, olha só que legal, né? Esse gerúndio. Aqui no português a gente conhece por gerundismo, que é o fato de a gente... vamos estar entrando em contato, né? Ou temos estado trabalhando para servi-lo. É essa forma, né? Essas expressões elas são esse tempo verbal, que é o Present Perfect Continuous. Quando eu tenho o verbo have quanto auxiliar, o been enquanto um segundo auxiliar, não é? No caso, have been tem que estar sempre junto, ou has been. E aí meu verbo principal vem com ing. Então é essa estrutura. Aqui, right, here, yeah, right, here. Sujeito, o verbo have ou has, dependendo de quem seja, não é? Se for eu, se for você, se formos nós, eles ou elas, nós temos have, não é isso? Mas se for ele, ela ou isso, então vamos utilizar o has. Na sequência tem que ter been. E depois temos que ter o verbo principal com o ing sempre. Teacher, como assim? Vamos observar dentro do nosso quadrinho verde o seguinte: nós temos aí, tá, vários verbos. A gente tem listen, que é escutar, e virou listening. Nós temos writing, não é? Que é do verbo escrever, escrevendo. Nós temos doing, que seria fazendo. They have been doing. Have you been writing? I have been listening. Então, essa é a estrutura que nós temos para os verbos. Vamos começar a resolver algumas perguntas aí, baseado nas informações que a gente tem. O que eu tenho, então? Quando eu estou falando de uma ação que começou no passado e está se desenvolvendo, não é? Eventos começados no passado e que estão se desenvolvendo até o presente, eu utilizo esse tempo verbal, que é o Present Perfect Continuous, alright? Então vocês vão marcar para mim, não é? Aqui na letra A da página de número 25, o que é o Present Perfect Continuous. Eu já dei a resposta para vocês. É a primeira, é a segunda ou é a terceira sentença? Lembrem, uma ação que se iniciou no passado e ainda está em desenvolvimento, tá? Então, desenvolvimento, ok? Para dizer que ainda está acontecendo, ainda está rolando essa situaçãozinha aí, alright? Depois a gente vai para a próxima parte. Nós temos o seguinte, tá? Qual é a estrutura principal para a forma afirmativa? Ok? Vocês vão observar aqui essa forma, certo? Para que vocês possam marcar para mim qual é a forma correta aqui na nossa estrutura. Na letra C, quando eu tenho uma forma negativa, teacher, onde é que vai entrar, tá, a minha forma negativa? Logo depois do verbo have, tá?
eu terei então a forma negativa, ok? Desse tempo verbal que é o Present Perfect Continuous, certo? Então, eu posso fazer haven't ou hasn't? Pode sim, sem problema nenhum. Você pode contrair o not com o verbo, tá? De boas, super de boas. E aqui nós temos então a forma negativa, tá legal? Depois, na letra D, nós temos qual opção mostra a forma interrogativa para o Present Perfect Continuous. Lembrem, sempre que a gente estiver trabalhando as perguntas, não é? O verbo auxiliar, ele vem na frente de tudo. Então a gente sabe que, obrigatoriamente aqui, nós vamos começar as perguntas com have ou has. Have you been doing your homeworks? Yes, então você tem estado fazendo seus deveres. Então, observem a estrutura. Sempre have ou has é quem começa a minha pergunta. Então marquem aí as informações também. Bom, depois nós temos a questão de número 2. Olha só. Qual tipo de verbo geralmente é usado com o present continuous? Dynamic or stative, tá? Bom, os verbos que descrevem uma ação são chamados de dinâmicos. Os stative verbs são aqueles verbos que descrevem um estado, tá? Um estado, perdão. Então, por exemplo, como eu estou, um verbo que diz, não é como eu estou, como eu me sinto, ou um verbo que descreve uma ação, uma situação, um fato, não é? Um momento. Então, geralmente, os verbos que nós utilizamos mais no present continuous, no present perfect continuous, ou melhor, são os verbos dinâmicos, tá? Dynamic verbs. São os que, né, tem uma ação acontecendo ali, então eles aparecem bem mais desse tempo verbal. Vocês podem escrever aí as informações. Nós temos um Pay Attention e aí nós vamos fazer uma atividade aqui da página 25, que chega até a questão de número 5 da página 27. Olha só. Bom, para o Pay Attention, o Present Perfect Continuous também é chamado, também pode ser utilizado para falar sobre eventos que têm recentemente terminado, mas os resultados ainda são evidentes no presente. Ou seja, a minha ação ela acabou, esse fato aconteceu, mas eu ainda tenho reflexos dessa situação acontecendo no momento em que eu estou falando, né, nesse exato momento. Então pode acontecer essa situação ayzinha também, right? Bom, o que mais que a gente tem aí? Por exemplo, you look tired and sweaty, have you been dancing? Você está cansado e molhada, suado, né? Você estava dançando? My eyes are watery. I have been listening to sad love songs. Meus olhos estão marejados, não é? Estão lacrimejando, molhados. Eu estava escutando músicas românticas. Então, ok? Então, a gente pode falar, né, como o material diz aqui, sobre uma ação que acabou de acontecer, mas ainda tem reflexos, certo? No tempo que nós estamos trabalhando. E aí vocês têm o seguinte, olha só. Combine duas sentenças dentro de uma. Vocês vão observar que nós temos duas sentenças separadas por um ponto, né? Um ponto seguida. Então, nós temos Marcus started tickling the ivories 2 hours ago. He's still tickling the ivories. Ok? Bom, eu quero juntar as duas informações aqui. E como é que eu vou fazer esse processo? Simples, tá? Olha só, eu não tenho has been em lugar nenhum, não é isso? Então eu vou juntar as duas sentenças. Marcus has been tickling the ivories for 2 hours. Então, tá? Nós juntamos a primeira sentença com o segundo, colocando o have e o been, não é? Dentro dessa sentença. Vamos para a letra A. É o seguinte. I started taking singing lessons 10 years ago. Comecei a tomar aulas de canto 10 anos atrás. I'm still taking singing lessons. Eu ainda estou tomando aulas de canto, né? Então, olha só. I have been taking singing lessons for 10 years. Então, eu coloquei o have been, coloquei o verbo, não é? E coloquei o objeto na minha frase. Ficou bem claro e bem objetivo, acabei juntando. Depois, na letra B. He started dancing when Joan arrived. Ele começou a dançar quando Joan chegou. He's still dancing. Ele ainda está dançando.
Bom, vamos para He has been dancing since Joan arrived. Ok? Na letra C, Eva started making music in the 80s. She is still making music. Eva has been making music since the 80s. Tá dada a resposta. Letter D, Madonna started touring South America a week ago. She's still touring South America. Madonna has been touring South America for a week. Ok? Na letra E, agora para finalizar, David started Hillman when he got the news about his wife's pregnancy. He's still Hillman. Bom, David has been Hillman since he got the news about his wife's pregnancy. Tá? Estão dadas as respostas. Coloquem aí no material de vocês. Juntamos duas sentenças, transformamos em uma só ao fazer a aplicação, tá? Do have mais o been, ou has mais been, ok? Então, nós transformamos sentenças que estavam na frase, no tempo verbal present continuous para o present perfect continuous, certo? Vocês farão essa atividade para mim. Questão de número 4, escreva uma sentença sobre cada uma das seguintes ideias. Então, utilizando a estrutura do present perfect continuous, vocês vão ler as informações que nós temos aqui nos itens de A a E, certo? E vão criar para mim essas sentenças. Bom, eu acho que a gente vai dar uma paradinha por aqui. Na verdade, dá para fazer esse número 5, ok? Porque vocês só precisam marcar aqui qual é a opção correta. Então, vocês podem ler, marque a melhor opção para cada uma das seguintes sentenças. Tá? Isso aqui é apenas estrutura verbal, então vocês observem qual é a melhor e marquem aquela que se adequa corretamente de acordo com o nosso material didático. Tirarei dúvidas, darei sugestões, possíveis respostas no nosso ambiente virtual. Mas lembrem, estrutura do Present Perfect Continuous, certo? Forma negativa, e aí sempre também temos perguntas, não é? Interrogativa começa com have been. Teacher, o bem muda em algum momento? Não muda, não é? Eu falei isso para vocês lá no início. Alright? Espero que vocês tenham uma boa aula e se divirtam. Eu estou com saudade de todos. Um beijão. See you.